Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, aquelas dos exercícios. Quem está com o celular, se ficar com o celular na vertical, desculpa, ela já diminui quando eu compartilho a tela, ela vai ficar pequenininhazinha. Se você mudar o celular para horizontal, talvez ele abra um pouquinho mais, ainda vai ser menor no seu visor, mas vai ser mais fácil de ler. Mas vou abrir aqui, você que tem a folha aí para acompanhar, vai dar tudo certo. Então, compartilhando aqui a tela nos exercícios. A gente tinha aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr mais para o lado. Ok, não sei se está grande o suficiente, mas eu tentei aumentar um pouquinho, perde um pouco a qualidade, mas vamos lá. Aqui a gente tinha, então, várias frases, e você nota que existe antes e depois dos verbos um espaço que é para você colocar, né, o pronome no lugar certo. Então, não é que você precisa ocupar os dois espaços, um desses espaços tem que ficar vazio para poder você saber se está certo, porque de um lado está certo, do outro não. Então tá, dentro dos parênteses tem os pronomes oblíquos e eles estão na ordem em que devem aparecer dentro da frase. Então na primeira frase você tem, alguém falou ontem que não conhecia. E daí você tem os pronomes me e o. Ok, então eu vou lá para os verbos, porque é perto dos verbos. O estudo é sobre a colocação pronominal, e você coloca os pronomes junto dos verbos para formar os verbos pronominais. Então, você vai lá ver os verbos. E aí, a gente viu que o primeiro passo que a gente dá quando estamos querendo definir aonde vão os pronomes é analisar se existe caso de próclise. Então, eu tenho que analisar se naquela frase tem algum daqueles 6 motivos que a gente viu ali no fluxograma para a existência de próclise. Depois que eu analiso e não existe nenhum caso de próclise, aí eu vou para o caso da ênclise para ver se é um caso de ênclise. E depois eu vejo se é um caso de mesóclise. A gente vai passar por isso quando a gente estiver corrigindo. Então, para começar, eu tenho que ver. Será que eu tenho o caso de próclise? E o que são os casos de próclise? Veja, eu tenho ali o verbo falar e antes do verbo falar eu tenho a palavra alguém. Alguém. Vamos lá no fluxograma para ver. Alguém é advérbio? Alguém é conjunção? Alguém é pronome indefinido ou demonstrativo? Alguém é pronome indefinido. Então, porque tem um caso de próclise, o pronome tem que vir antes do verbo. Alguém me falou ontem que não, olha a palavra negativa, também é caso de próclise, que não o conhecia. Então, o me antes do verbo e o antes do verbo. Essa é a resposta correta. Se você acertou, põe um certinho. Se você errou, escreve no outro lado com outra cor a resposta que seria a resposta correta. Ou só põe embaixo, não sei como você fez aí no seu caderno. 2. Vamos lá para ver se a gente tem caso de próclise. Veja, no início da frase não tem nenhuma expressão negativa, não tem advérbio, não tem conjunção, não é uma frase interrogativa, não é uma frase exclamativa, não é palavra negativa. Aliás, é já o verbo. E você viu que o espaço marcaria a possibilidade de ter pronome começando a frase. Só que eu e você sabemos que a regra diz que pronome oblíquo nunca começa frases. Não pode ser usado o pronome oblíquo no início da frase. Então, essa regra aqui agora é de ênclise. Concedi-lhe a licença porque, olha a conjunção, porque me pediu. Três. Isso, então, eu tenho uma palavra agora para iniciar a frase. Eu tenho que ver. Isso é conjunção? É advérbio? É palavra negativa? É pronome? Pronome demonstrativo? Então, próclise. Isso, deixa eu olhar ali que eu tô com a carinha de vocês na frente. Isso se revelou mais útil do que
Apareceu o que, gente? O que puxa pronome. O que puxa o pronome para pertinho dele. Que também está ali como pronome, como conjunção, desculpa. Então, coloca pertinho do que. Isso se revelou mais útil do que se acreditava. Próxima, número 4. Os dias têm sido longos. Aqui a gente tem várias possibilidades, tem mais de uma, tá? Mas tem uma possibilidade que não pode. Vamos lá. Os dias é o início da frase. Não é pronome, não é palavra negativa, não é conjunção, não é advérbio, não é uma frase interrogativa, não é uma frase optativa. Então, não tem caso para próclise. A única coisa que não pode acontecer aqui é próclise. Aí eu olho para o verbo. O verbo está no futuro? Não. Então, não pode ter mesóclise. A mesóclise só acontece se o verbo da frase estiver, no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Então, agora eu posso colocar o verbo em dois lugares, o pronome em dois lugares diferentes. Ou depois do tem, ou depois do sido. Então, tanto posso falar, os dias têm me, e daí tem que colocar o hífen, sido longos, ou então, os dias têm sido me longos. Acho que essa era a mais difícil de todas aqui. Bom, 5. Embora mostre sempre disposto a trabalhar, não pode contar com ele. Beleza. Os pronomes para ser usados são os pronomes se. Vamos iniciar vendo se existe caso de próclise. Embora é uma conjunção subordinativa, tá? De concessão, a gente vai citar isso mais para o final do ano. Então, embora é uma conjunção de concessão, conjunção subordinativa, caso de próclise, embora se mostre sempre disposto a trabalhar, vírgula, não, palavra negativa, caso de próclise, não se pode contar com ele. Número 6. De forma alguma, olha o verbo, afastarei da cidade. Bah, professor, o verbo está no futuro, então eu tenho que usar mesóclise. O que eu faço primeiro? Vejo se tem algum atrator. Isso. Em outras palavras, é isso, Amanda. Primeiro eu preciso saber se existe caso de próclise, para depois ir para o caso de ênclise e mesóclise. Então, quando eu leio a frase e eu vejo que o verbo está no futuro, não é um sinal imediato de mesóclise. Primeiro eu preciso analisar se existe um caso para próclise. Só se eu souber. Se eu descartar a possibilidade, é que eu vou para os próximos dois casos. Então, de forma alguma, veja que essa expressão já é uma expressão negativa. E a gente viu que lá nas regrinhas que quando a expressão que inicia a frase é negativa, a gente tem caso de próclise. Então, aqui é de forma alguma me afastarei da cidade. Se não tivesse esse de forma alguma, aí nós teríamos um caso para mesóclise. Olha agora número 7. Número 7 também é legal de analisar. Diz assim, antigamente, vírgula. Por que tem uma vírgula aí, professora? Porque esse adjunto adverbial que está ali, esse advérbio, foi deslocado para frente da frase. O lugar dele geralmente é depois do verbo, para mostrar a circunstância da ação. Então, quando eu desloco o adjunto adverbial para frente, eu tenho que marcar ele, que eu fiz esse deslocamento com uma vírgula. Antigamente, olha, a gente tem uma regra agora, que é uma regra maior do que
a regra de próclise, que é a regra do sinal de pontuação. Depois de sinal de pontuação, eu não posso usar próclise. Se não tivesse aquele sinal de pontuação, então tudo bem, eu poderia utilizar, mas tendo o sinal de pontuação ali, eu tenho que ir para a ênclise. Assim, o verbo agora é antigamente amarrava-se. Lembre-se de colocar o hífen aí na ênclise, tá? Então, antigamente amarrava-se cachorro com linguiça. Veja que essa atividade ainda mantém ali a trema, né? Que a gente não usa mais. Número 8. Olha, acabei de falar, não dá para iniciar as frases com pronomes oblíquos. Lembrando, pessoal, que eu estou dizendo essas afirmações como não dá, não está correto, porque a gente está tomando como base a regra de a regra de colocação pronominal. A linguagem no padrão culto. Com relação à linguagem informal, eu não posso dizer, ai, não pode, porque a linguagem informal ela é espontânea. Você e eu sabemos que aqui a gente encontra diferença exatamente porque na linguagem espontânea a gente não usa mesóclise. Na linguagem espontânea a gente usa muita próclise ali nesses casos do início de frase. Então, a gente aprende a regra e tenta treinar bastante, porque a gente já sabe que quando o padrão é culto, quando eu tiver que fazer os meus artigos na faculdade, porque vocês vão fazer horrores disso, as resenhas e os trabalhos da PIC e as dissertações sempre vão ser no padrão culto da língua. Então, na número 8, não se inicia a frase com pronome. Então, convenceu-o de que nada, olha a palavra negativa, que é ao mesmo tempo um pronome. Então, convenceu-o de que nada lhe devíamos. Na 9, de novo, né, mesmo caso. Só que na 9, vejam a diferença da 8 e da 9. Na 8, o verbo estava no passado. Na 9, o verbo está no futuro do presente. E agora, eu não posso iniciar com pronome oblíquo, mas porque o verbo está no futuro do presente, ocorre mesóclise. Agora, eu quero ver quem que vai me dizer como é que fica esse verbo na mesóclise. Esperarei, primeira pessoa, perto do carro. E dei o A. Imagina você passando com a sua mãe no shopping, aí ela fala assim, vai ali numa loja, você pode ir onde você quiser. Aí daqui a pouco você manda uma mensagem para ela, mãe, onde você tá? Ela fala, tô na loja. E você fala assim, ok, não? Esperá-la-ei perto do carro. Então, você vai escrever esperar com acento agudo no A, traço lá, traço ei. Número 10. De novo, nós vamos analisar agora os casos para ver se tem caso de próclise. Como enganas? Olha, essa frase só de ler o final, de ver o finalzinho, eu já sei que é uma frase exclamativa, por conta do ponto de exclamação e por conta de toda a entonação que a frase quer nos dar. Então, por isso, eu tendo uma frase exclamativa, é um caso de próclise. Como te enganas? É assim que fica a frase. 11. Olha o pronome demonstrativo aí. Deixa eu ver quais são os pronomes que a telinha está escondendo. É o nos. Este nos foi bem mais proveitoso como exercício do que aquele. 12. A frase começa em eu, daí vem o verbo, daria, uns 20 anos, e o pronome é o lhe. Veja, no início da frase, a gente tem pronomes indefinidos ou demonstrativos ou relativos? Não. A gente tem conjunção? Não. É palavra negativa? Não. É frase interrogativa, exclamativa ou optativa? Não. Eu tô falando não e fazendo com a cabeça que nem o Chaves, né? Não. Então, eu não tenho caso de próclise aqui.
a próxima coisa é ver o verbo. Daria. Daria está no futuro do pretérito. Então, aqui eu tenho um caso de mesóclise. Como é que fica? Eu gosto quando todo mundo tenta responder de uma vez, assim, que eu tenho que eleger quem que vai responder. Fica dar-lhe-ia. Então, eu dar-lhe-ia uns 20 anos. Viu como a mesóclise, ela quase nunca é utilizada, quer dizer, quase é porque eu estou ainda tentando salvar uma parcela da sociedade mais velha. Porque a gente não usa a mesóclise. Se você um dia for candidato a deputado, a vereador, a presidente, e você quer ganhar a eleição, você promete que vai acabar com a mesóclise. Eu tenho certeza que você vai ganhar. Então, a frase fica, eu dar-lhe-ia uns 20 anos. 13. Tudo, olha o pronome indefinido aí, caso de próclise. Tudo nos indicava estarmos no caminho certo. Tinha que ter uma vírgula ali depois do indicado. Beleza. Fiquei estupefato quando vi. Sabe o que é ficar estupefato? A pessoa ficou assim, ó, boca aberta, pasma. Então, pode ser tanto para o bem quanto para o mal. A pessoa pode ficar estupefata porque viu a pessoa que ela é horrível ou que ela está deslumbrante. Então, fiquei estupefato. Olha a conjunção temporal. Quando? Conjunção subordinativa. Começaram a cerrar as coisas aqui no prédio. Vamos tentar botar bem perto da minha boca aqui. Bom, onde eu tô? Eu tô no fiquei estupefato. Tendo a conjunção subordinativa, isso significa que o pronome tem que vir antes do verbo, caso de próclise. Fiquei estupefato quando a vi. Número 15. Por acharem em maus lençóis, procuraram... Aí acabou. E os pronomes são o se e o nos. Vamos lá. Então, eu tenho que ir lá iniciar vendo se tem caso de próclise. Ai, meu olho tá coçando, desculpa. Deu. No início dessa frase, você vê que tem uma preposição. E não é nenhum caso de próclise. Então, por acharem-se em maus lençóis. Veja que agora eu tenho um sinal de pontuação, que é a vírgula, então eu não posso iniciar a próxima frase com pronome oblíquo. Então, por acharem-se em maus lençóis, procuraram, tracinho, nos. 16. Mal, com L, advérbio, se eu tenho advérbio, próclise, mal o avistei, fingi que não, olha a palavra negativa, o conhecia. 17. Ambas são as duas, adjetivo, não é caso de próclise, então ambas vestiam-se muito bem. 18. Olha o verbo no futuro do pretérito. Não pode ser próclise porque pronome não inicia a frase. Então, só pode, uma vez que o verbo está no futuro do pretérito, eu vou usar mesóclise. Dir-lhe-ia, dir-lhe-ia, tem acento nesse ia, tá? Acento agudo. Que isto é verdade. 19. A menina não só, olha a expressão negativa, não só me abraçou, como também, olha a conjunção subordinativa, me beijou. Então, só caso de próclise aí. Frase 20. Aqui, olha o advérbio de lugar. Então, próclise. Nos orgulhamos do que fazemos. 21.
É um perdedor, vírgula, e agora uma conjunção conformativa. Conforme, se é conjunção subordinativa, é próclise. Conforme se conclui, vírgula. Depois de vírgula não pode ter pronome oblíquo. Então, verificando-se os percalços porque passou. 22. Veja que esse em é preposição. E preposição não abre caso de próclise. Então, nós vamos para a ênclise, já que ajoelhando também não está no futuro do pretérito, nem no futuro do presente. Em ajoelhando-se, começou a rezar. 23, já começa com uma conjunção subordinativa de proporção. À medida que, olha o que também que puxa o pronome, o pronome oblíquo, desculpa. À medida que se entusiasmavam, estudavam mais. Só um minutinho, gente. Calice, para com isso. Pronto. O cachorro estava fazendo arte. 24, bons ventos levem. E depois eu tenho que colocar o os. Olha que nessa frase agora, o que você precisa prestar atenção é no sentido da frase e no sinal de pontuação. Você vê que tem uma exclamação, então você talvez ache que é uma frase exclamativa, mas essa frase, além de ter um ponto de exclamação, né, ela é optativa, ela é aquele desejo que eu faço para outra pessoa. Então, a bons ventos os levem. A gente viu que quando a frase é optativa, o caso é de próclise. E por último, a frase 25, quem, ó, o pronome relativo aí, quem a informou sobre o acidente? Então, com pronomes relativos, a gente traz também o pronome para perto desse pronome, desse outro pronome. Pronome perto de pronome e caso de próclise. Bom, pessoal, sobre esse exercício, restou ainda alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora eu tô vendo que também o Samuel entrou depois, eu não tinha te visto. Tudo bem, Samuel? Samuel, quanto que tu tá medindo já? Acho que 1,75 no máximo. Não, eu acho que tá dando um pouquinho mais já, será que não? Depois tu marca na parede pra gente ver. Então, tá. Qualquer dúvida, a gente ainda tem uns minutinhos, você pode me perguntar ali pelo Telegram, mas agora quem terminou já pode fazer a foto, publicar, que daí eu já vou lá e deixo o visto, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a gente... Ah, não, agora a gente fez a aula no 5º período, então é um abraço para todo mundo, já um ótimo dia, né? Porque esse é o seu último período. Façam as postagens e é isso. Um beijão, tô com saudade de todo mundo. Vocês estão gatos, lindos, maravilhosos. Professor, Pode falar. então eu posso fazer a segunda chamada se quiser aumentar minha nota. Tá, obrigado. Beijos a todas. Eita, a Calice deu tchau. Você queria dar tchau para os meus alunos, Calice? Então tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, minha gente. Um bom dia para vocês.